sul-africana e portuguesa, ia, portanto, nos fins de semana. Então o Zeca Afonso apareceu, veio ter comigo à recepção, e ele apareceu, aquilo era um luxo absolutamente asiático, ele tinha sido posto lá pela Frelimo. E então ele apareceu em fato de banho, uma t-shirt e aquelas chinelas de praia. E então ele teve a preocupação de dizer assim: epá, tu achas que eu estou a chocar estes gajos? E eu disse: bom, eles herdaram de facto alguns tipos coloniais, não sei bem, se calhar alguns podem não gostar muito. Ele vira-se para mim e diz-me assim: epá, tu já viste onde é que me puseram? Isto parece, e agora estou a citá-lo mesmo, isto parece Miami Beach. Tu não vês os leopardos? E apontava-me assim com a cabeça, disfarçadamente, para um engravatado que estava, portanto, a passar ao lado. E ele dizia muito, tal e qualmente, parece mesmo Miami Beach. Recentemente, andava em Lisboa à procura porque entretanto decidi fazer uma coleção desses panfletos que todos conhecemos e portanto ainda se conseguem arranjar esses panfletos. Eu tenho já assim uma boa coleção, anteriores a 25 de Abril, e comprei um panfleto muito interessante narrando exatamente um episódio do Zeca, e em Moçambique, que eu desconhecia completamente. Em 1972 ou 73, ele foi convidado pela Associação de Estudantes da Universidade de Lourenço Marques, na altura, assim se chamava, para ir cantar. Chegou num avião da TAP num domingo, foi para a casa dos pais e do irmão. Foi 71. 71. E na segunda-feira lá estava a Prestimosa, como ele dizia, estava a PIDE, portanto, levou-o para a sede da PIDE de Lourenço Marques, no Porto, e pô-lo no primeiro avião ainda de domingo. Aliás, ele chegou no domingo, dormiu do domingo para a segunda, e no avião das 5 da tarde, portanto, foi posto nesse avião das 5 da tarde. E eu tenho lá esse panfleto que a Universidade distribuiu. A Universidade, quer dizer, a malta, os estudantes. Mas é a proibição de voltar a Moçambique. A subtração, a colaboração com o Líbia. Eu, quando estive lá, tive a oportunidade de falar com uma das pessoas também mais extraordinárias que eu conheci, que é um grande poeta, chamado António Quadros, que nada tem a ver com o António Quadros, filho do António Ferro. Grande pintor também. Pintor, exatamente. Mutimati Barnabé João, era Garbato Dias. E o Garbato Dias, que me contou, aliás, o Zeca cantava poemas dele. Dois ou três poemas dele. E de facto aquilo era uma tertúlia bastante grande. E uma das coisas que fez com que o Zeca tivesse que procurar a Beira e teve que ir dar aulas para a Beira, para a Escola Técnica da Beira, foi exatamente a sua envolvência com o grupo de teatro atual, naquela altura, Lourenço Marques, que era, portanto, uma das formas, ao fim e ao cabo, de se manifestar o antifascismo. Claro. Não, mas ele foi professor do liceu. Liceu Lourenço Marques. Mas foi colocado, foi cambiado para a Beira? Para a Beira, para o Liceu da Beira. Também Liceu? Normal. Tinham-me falado em Escola Técnica. Não, o que havia era isso que tu estás a dizer, aquilo que eu referi, que era do outro lado da África, foi existir grupos de amigos, gente, porque o regime permitia uma pequena abertura, tinha alguma tolerância, digamos, em relação às coisas culturais lá, muito mais do que aqui, porque ao fim e ao cabo quem vivia lá era a população minoritária branca que vivia extremamente privilegiada. Naquela altura, pensavam eles, não oferecia um grande perigo. Não estava tão organizada politicamente como na resistência como já estava cá em Portugal. E, portanto, nós as pessoas que lá viviam podiam ver filmes, tinham acesso a coisas que aqui em Portugal na censura não passavam. E esse pequeno nicho deu origem a que várias pessoas
e algumas pessoas que passaram, havia lá uma série de gente que passou por Moçambique, desde o Almeida Santos, que era do grupo dos advogados progressistas, e o meu tio, e uma série de gente, até jornalistas conhecidos, uma série de gente que nesses nichos fazia fotografia, faziam cineclube, nomeadamente, tanto a Lourenço Marques Almeida, depois havia escritores moçambicanos, o Rui Knopfler, o António Quadros, que lá estava, portanto, era gente que fez coisas culturalmente muito boas, que mantinha laços de amizade entre si, que é o que tu chamas a tertúlia, e que, portanto, permitiu que houvesse não só laços de amizade, como houvesse, como é que eu ia dizer, houve algum incentivo cultural. É na altura que o Zeca cantava em qualquer lado, cantava até nos casamentos, nas festas. Aliás, voltando, lembrei-me do que a Helena disse, uma coisa de que nós, da nossa geração, lembramos, e aqui não queremos cair em nenhum saudosismo de meia tigela ou de pacotilha, porque claramente dizendo às gerações novas, aquilo era um horror, aquela altura toda. Nós pensámos que o fascismo era eterno. E, portanto, não acreditem em nenhum saudosismo que dizem, para nós, naquele tempo, o país era uma miséria, isto era tudo um horror, não é? Mas há uma coisa de que nós nos lembramos de facto com alguma saudade, e o Zeca aí, e ao fim e ao cabo temos que ser justos, a Zélia também lá em casa, o ambiente era de enorme tolerância e permitia aquelas tertúlias, aquele entra e sai de gente que discutia, que pegava num livro, que não sei o quê. O círculo, de facto, também permitiu não só as atividades criativas, políticas, aprender, ensinar, portanto nós crescíamos como pessoas, como identidades, mas tudo isso perpassava também por amizades. As pessoas criavam amizades, as pessoas estavam umas com as outras a construir, exatamente. Uma coisa não era desligada da hoje, e hoje eu sinto algum vazio, alguma ansiedade na gente nova, que eu entendo muito bem, quando muitos dizem, pois é, mas agora ninguém se interessa, mas agora não sei o quê. Quer dizer, eu sinto que nós a esse nível vivemos uma época privilegiada. Não é uma época, deixa-me cá dizer, vivemos circunstâncias privilegiadas a esse nível. Porque eu lembro-me em toda a vida com o Zeca, porque ele, na Beira, acabámos por ter o mesmo tipo de casa, era uma casa onde se cruzava não tanta gente, porque o meio branco era muito pequeno, não é? Mas juntava-se uma série de gente e que se ouvia música, ouvia-se jazz, ouvia-se a Carmen Burana, ouvia-se não sei o quê, via-se o Eisenstein, via-se os Sete Samurais, o Kurosawa, e eu ouvi coisas de criança, portanto tive acesso a uma série de coisas, porque era esse tal mundozinho de gente que se agarrava também às coisas da cultura, isso, para resistir àquela pepineira toda, mas tudo isso perpassava também por amizades, e algumas delas sólidas que ficaram para a vida inteira. O mesmo se passa no que a Helena conta aqui em Setúbal, que nós vivemos. Isso é uma coisa realmente indissociável do Zeca, que era uma pessoa que também vivia disso. E lembro-me de uma das coisas, que isso já estava a ser quase exceção, foi do Zeca, nós estarmos lá em cima no bar, e nós estarmos aquilo tudo apinhado e cantarmos ainda pelo prazer de cantar. Não sei se vocês se lembram, foi uma coisa que acabou depois. Começou-se a cantar para a cooperativa, para isto, para aquilo, para aquilo, que era o que o Zeca dizia, eu já sei lá o que é que isso é, eu tenho é que cantar para... E nessa altura ainda conseguimos estar lá e cantar também com prazer. E cantava uma música, o que é que vocês acham? Uma coisa que ele tinha acabado de fazer? Exatamente, era uma coisa, portanto, que perpassava, e isto é das coisas que eu tenho visto a contar, não, quando estou com as gerações mais novas, que sinto que como é que eu ia dizer, é difícil perpassar estes pequenos lados mais subjetivos, digamos, não é? Mas que foram fundamentais para as pessoas também conseguirem aguentar-se.